Tá? Estamos hoje recebendo aqui na minha sala do Zoom o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, meu velho amigo Renan Calheiros, vítima, como eu agora, da manada bolsonarista, que não perdoa nada nem ninguém, mas cumprido um dever cívico importante, que é fiscalizar um desgoverno. Vamos ver em que pé que está, né? Senador, em que pé estão as coisas, senador? As coisas caminharam muito bem, né? Na semana que passou, Neumann, nós tivemos um encontro com o grupo hegemônico da comissão, que verdadeiramente ajudou a apurar nesse tempo todo. Combinamos o que sugeri ao Ministério Público como desdobramento da investigação e ficou tudo bem. Nós retiramos apenas um nome, que foi o nome do pastor Silas Malafaia, que estava incluído em função de fake news durante a pandemia, mas houve um consenso com relação a isso, e permutamos, como você acompanhou, o crime de genocídio contra indígena por crime contra a humanidade em função do que o governo faz com os indígenas. E retiramos também, num consenso, havia divergência entre os juristas, o crime de homicídio. Mas, ao retirar o crime de homicídio, nós qualificamos mais ainda o crime de endemias, né? O que significa, em outras palavras, dizer que ampliou a concepção, que era apenas culposo, passou também para doloso. Ou seja, foi um acordo atípico, porque quando você identifica condutas e você seleciona os tipos penais numa investigação coletiva, parlamentar, num relatório feito a muitas mãos, é fundamental que se tenha um acordo. Então, nós chegamos ao consenso no grupo, e isso é muito bom. Daí a repercussão em torno do relatório, nacional e internacionalmente. Senador, o desembargador Walter Mairovitch, que é muito amigo meu e que está aposentado, ele comentou comigo que realmente não dava para tipificar um crime de homicídio doloso, de vez que o Bolsonaro não foi ouvido pela comissão, e ele disse que o Código Penal e a Constituição asseguram isso. De qualquer maneira, isso foi afastado. Então, agora, isso foi afastado no seguinte contexto. Chegaram a publicar que houve uma tensão no jantar na casa do senador Tasso Gereissati, uma tensão com o Omar Aziz, que teria criado ali um mal-estar. Mas, no dia seguinte, na sessão da leitura do resumo do relatório, o Omar Aziz disse que votaria no relatório, mesmo que as sugestões dele não tivessem sido aceitas. Isso foi uma resposta do grupo do Omar Aziz ao senhor, ou foi uma manifestação do presidente, manifestação institucional do presidente da CPI ao país? Não, nós tivemos ali debates sobre pontos de vista, né? Não só durante a discussão do relatório, aquela discussão na casa do senador Tasso Gereissati, que foi fundamental, mas durante, Neumann, todo o funcionamento da CPI, porque nós somos um grupo heterogêneo, de partidos diferentes, de formações políticas diferentes, né? E nós nos unimos em torno da necessidade de aprofundar a investigação para responsabilizar agentes políticos e agentes privados também, principalmente o presidente da República. Então, tem hora no processo que acaba confrontando ali pontos de vista, mas o fundamental é que todos estejamos, né, conscientes da necessidade de, eventualmente, fazer algumas concessões para chegarmos a bom termo, a um bom resultado, a um denominador comum. O senhor chegou a falar...
Pois não, pode falar, senador. Sim. E foi exatamente o que aconteceu. Houve um mal-estar, inicialmente, com relação ao vazamento de alguns trechos do relatório, mas não tinha absolutamente nada sigiloso, porque nós tínhamos combinado um procedimento interno de conversar antes. Só que o relatório ficou praticamente pronto no sábado à tarde, né? Aquela última versão que foi publicada, e depois no domingo à tarde, e não deu tempo para presencialmente conversar com as pessoas. Acabou vazando uma parte considerável do próprio relatório, mas, assim, no mérito, as discussões não eram discussões para valer, e o próprio presidente Omar, que em todos os momentos cumpriu um papel fundamental, com a intuição muito própria, ele sistematizava o pensamento de todos, detectava ali com clareza o que queria a maioria. Ele foi e será fundamental, porque a CPI ela não vai parar na aprovação do relatório na terça-feira. Nós temos muita coisa para fazer ainda, Neumann, daqui para frente, sobretudo, né, nessa próxima etapa, que é a etapa da análise do que se apurou pela Procuradoria-Geral da República, não com relação a todos acusados, a todos indiciados, mas com relação, sobretudo, ao presidente da República, aos ministros de Estado e àqueles que praticaram condutas criminais, provavelmente, com o presidente da República. Senador, o senhor é o relator, e eu quero lhe dizer que essa discussão aí do sigilo é uma discussão que eu considero fundamental pelo seguinte: não há por que haver sigilo numa investigação parlamentar sobre crimes de natureza pública. Não há porquê. A democracia é o regime da transparência. Então, eu acho, inclusive, senador, o senhor me desculpe, mas eu acho que até a palavra vazamento é uma palavra absolutamente injusta, porque é informação, não é vazamento, é informação ao qual a sociedade tem o direito de acessar, de saber. Foi dessa forma, Neumann, exatamente, que nós resolvemos, porque na casa do Tasso, o Tasso, como sempre, muito gentil, em todos os momentos que a comissão discrepou, e foram vários, ele repôs o equilíbrio necessário para a continuidade dos trabalhos. Eu disse lá, mas tudo bem, mas vamos imaginar, como alguns estão insinuando, que eu tenha entregue essas informações de parte do relatório. Qual é o problema? Se o relatório até então é uma proposta minha, não tem sigilo absolutamente nenhum. Esse texto, quanto mais discutido com a sociedade, melhor, porque eu tenho deixado claro que não foi feito somente por mim, foi feito a várias mãos. Então, do meu ponto de vista, quanto mais se discutir, é melhor, até para construir esse denominador comum, essa convergência. E foi o que, afinal, aconteceu. Eu quero até te cumprimentar, porque eu acompanhei esse debate e, em todos os momentos, você defendeu esse ponto de vista, que, sem dúvida nenhuma, é o mais acertado. Nós estamos vivendo aí o seguinte: sigilo de 100 anos para uma égua que o Jair Bolsonaro comprou em Goiânia, sigilo de 100 anos para o jeito que o filho Flávio reza o Padre Nosso. Agora aí aparece uma CPI do Senado e vai se discutir o sigilo da proposta de relatório do senador, que é um homem público e que está cumprindo um dever público. Quer dizer, ao contrário, o que devia ser proibido era essa permanente decretação de sigilos. Eu vou propor aqui ao senhor para o senhor assumir uma posição contra essa coisa. Se tudo fechar, eu fiz uma brincadeira, mas não é brincadeira, não, é de verdade. Sigilo de 100 anos para a agenda do general Pazuello, pelo amor de Deus. Né? Sigilo de 100 anos, o recibo da compra da mansão do Flávio Bolsonaro, não tem o menor sentido isso. Tem o menor sentido. E olha, Neumann, no início você há de lembrar dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, em função dos requerimentos aprovados, todos os documentos e informações que nós recebíamos do governo federal eram
classificadas como sigilosas. Numa sessão pública, nós reclassificamos esse sigilo. Para quê? Para possibilitar à imprensa, né, aprofundar a investigação na mesma direção da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estávamos discutindo assuntos públicos. Você tem razão de condutas de pessoas públicas. Quer dizer, como é que pode guardar sigilo com relação a isso? Além da transferência do sigilo que verdadeiramente nós tínhamos recebido. Então, nós estamos propondo, tá, uma atualização na lei, que o governo federal desmereceu exatamente para que nós não tenhamos transparência sobre nada no Brasil, para que a gente possa aprimorá-la e para que ela não possa ser irresponsavelmente mexida, como foi pelo presidente da República, podendo qualquer um, de qualquer repartição, classificar algo que não tem nada a ver com a legislação, com sigilo, como sigiloso. Senador, eu acho que o trabalho fala-se em pizza, a CPI vai dar em pizza, já não deu em pizza, mas eu acho que tem personagens que eu acho que o senhor, como relator, poderia me ajudar a destacar. Os irmãos Miranda. Os irmãos Miranda foram fundamentais, porque naquele início da investigação, né, quando nós nos deparamos com a questão da Covaxin, a Comissão Parlamentar de Inquérito tinha pouca informação, você há de lembrar, Neumann. E eles foram fundamentais, porque eles agregaram as informações necessárias e deixaram o presidente da República calados, porque, na medida em que eles revelaram a conversa que tiveram com o presidente da República, quando o presidente da República atribuiu a responsabilidade pela corrupção e pela roubalheira ao líder do seu governo na Câmara dos Deputados, ao deputado Ricardo Barros, e o presidente da República prometeu tomar providências e não tomou, prevaricou. Ali, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito já entraram, não é, junto ao Supremo Tribunal e levaram o andamento da prevaricação. Isso é um ganho daqueles mais de 20 ganhos concretos que a Comissão Parlamentar de Inquérito proporcionou. E depois o presidente da República, numa entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, ele reconheceu a existência da conversa e não retirou nada, absolutamente nada, do que os irmãos Miranda disseram. Então, eles foram, sem dúvida nenhuma, fundamentais para a consolidação da investigação naquele início, né, que era um início assim cheio de muita dúvida. Nós não tínhamos no nosso plano de trabalho, você lembra, a prioridade com relação à investigação da corrupção. Logo apareceu essa questão da Covaxin e nós tivemos que dedicar grande parte do tempo da investigação exatamente a apurar a corrupção, de modo que a presença deles foi algo assim insubstituível. Se não tivesse aparecido os irmãos Miranda, certamente nós não teríamos chegado a esse desfecho. E, em compensação, tem o outro lado, né? O senhor Onyx Lorenzoni, que chegou a ameaçar o servidor, quer dizer, o servidor foi até um pouco heróico, e o deputado também. Foi. Mas eu queria chamar a atenção para depoentes do povo. O Tadeu Andrade. Tadeu Andrade foi o depoimento mais emocionante, né? Porque revelou uma experiência pessoal e a maneira como quase morreu, uma superação nunca vista, né? E expôs com provas, com nomes, sobre essa questão aterradora da Prevent Senior. A Giovana Silva. A Giovana Silva, com 19 anos, ela assumiu o pater família, né, o poder de pater família sobre a irmã de 10, perdendo o pai e a mãe. O intérprete de Libras chorou e foi substituído. Eu sei que a CPI teve grande momento de trabalho, tem números espetaculares, 4 terabytes, 75 mil páginas, né, etc. O senhor fez questão de dizer isso no seu resumo do relatório. Agora, esses dados humanos, no último depoimento, vem essa menina, né, e ainda merece uma definição de macabra, triste e que desperta nojo na população do senhor Flávio Bolsonaro, senador, seu colega de Senado, Flávio Bolsonaro. Né?
Então, eu acho que foi capital fugir da estatística e ir para a experiência humana, a vida e a morte. E esses 3 personagens são 3 heróis nacionais, merecem todos os louvores do povo brasileiro. Sem dúvida, e proporcionaram um momento de grande emoção e de respeito, né, a todas as vítimas da Covid-19, a resistência dos seus familiares, né, o que significará tudo isso de legado para a vida das famílias, né, para os sequelados, tanto que, Neumann, nós estamos com absoluta responsabilidade fiscal, não é com a responsabilidade fiscal do Paulo Guedes, que afinou de uma forma inacreditável, né, o Paulo Guedes tem e teria 1000 motivos e 1000 caminhos para resolver a questão do auxílio emergencial sem furar o teto. Eu mesmo, há um ano, conversando com ele, eu listei várias saídas para que isso acontecesse sem furar o teto, porque a política fiscal do Brasil é um horror. Essa gente que está no governo está desestabilizando definitivamente a economia. O maior trabalho que um presidente da República, seja quem for vitorioso, terá a partir do dia 1º de janeiro, depois da eleição, na posse, é reconstruir o Brasil. Porque, Neumann, é uma coisa completamente diferente do que aconteceu no passado, na sucessão do Fernando Henrique Cardoso, quando, apesar daquelas crises do empréstimo internacional com o FMI, mas a economia estava com seus fundamentos assegurados. A estabilidade fiscal era uma coisa evidente, né? Hoje, o que nós estamos vendo no Brasil é um horror. O Brasil não tem que furar o teto. 30 bilhões de reais para aumentar o auxílio emergencial, mas o presidente da República e o Paulo Guedes liberam todos os anos, esse ano já liberaram 9 bilhões de 18,5 bilhões de reais para emendas RP9, que são emendas secretas, né, dadas apenas aos apoiadores do governo, em um orçamento público, que com isso passa a ser totalmente privado, né, e desviando o dinheiro do investimento, que é fundamental para a retomada do crescimento, né, em recursos para custeio, para muita gente fazer negócio com o dinheiro, que já não existe. Esse é um próximo escândalo anunciado, é uma investigação sobre as emendas parlamentares, o RP9. Orçamento clandestino, secreto. O Tribunal de Contas, para você ter uma ideia, não pode investigar, não sabe nem o que é que está acontecendo. Quer dizer, nós precisamos investigar isso, e isso envolve diretamente os setores do Congresso Nacional, do comando do Congresso Nacional, e envolve diretamente o presidente da República e até o Paulo Guedes. Nessa conversa última que eu tive com ele há mais de um ano, eu disse a ele: ministro, não aceite isso. O Congresso tinha destinado 51 bilhões, Neumann, para essas emendas RP9, secretas, paralelas. O Paulo Guedes fez um acordo e continuou liberando 18,5. Quer dizer, ele tem responsabilidade direta com isso. E também, com isso, ele, sem dúvida nenhuma, precisará ser investigado, porque a Fazenda, o Tesouro, participam disso diretamente. Isso é uma negociata aberta à luz do dia. Basta seguir o dinheiro para você saber onde é que está o desvio. Quer dizer, o país não pode, numa circunstância fiscal dessa, continuar bancando essa farra nele. Não tem lógica absolutamente nenhuma. Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Tomaram tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Disse o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, comentando, comemorando, né,
a queda de 11 crimes para 9, comemoraram a queda de 11 crimes para 9. O que é que o senhor acha dessa declaração, senador? Eu acho que o presidente Bolsonaro, com essas coisas, acaba sendo o último degrau da infâmia, do desdém com as pessoas, com as famílias das vítimas, né? E demonstra uma faceta meio psicopata dele, Neumann, porque você ri de tudo. Já dizia isso numa canção Frejá, você ri de tudo é desespero, né? Essa risada é o desespero de ter que prestar contas à face mais severa da justiça, né, com acompanhamento da sociedade, quer seja no governo, quer seja fora do governo. Ele agora tem um encontro marcado com a justiça dos homens e depois, inevitavelmente, com a justiça dos deuses. Mas essa risada revela um desespero completo, o mesmo medo que em todos os momentos ele dizia, reclamava, olha, essa gente vai investigar e investigando, vai me prender, vai prender meus filhos, vai indiciar meus filhos, eu preciso desestabilizar as instituições, arrefecer o regime, dar um golpe, usar o 7 de setembro para ir para isso. Quer dizer, é um desespero que continua, mas a gente não deve dar muita confiança, né, toda vez que isso acontece. Eu comentei, inclusive, nesse tom ontem, o meu comentário no canal do Neumann no YouTube, no blog do Neumann no Estadão, que o desdém à CPI que o Bolsonaro demonstra é só medo, não é outra coisa. O desdém é medo. Mas tem uma coisa que eu acho que vocês podiam ter feito nas sessões, muito embora que eu sei que vocês têm que guardar certas coisas parlamentares, que é o seguinte, toda vez que o senador Heinz, que o senador Marcos Rogério, que o senador Jorginho apresentava números de curados, eles mentiam. Aquilo já era fake news, porque há curados, mas nem todos os que saíram da CPI estão curados. Eu tenho um colega jornalista que quase morreu, está salvo, não foi para a Prevent Senior, e está fazendo fisioterapia terrível, ele está completamente... Muita gente está assim. Então, a Covid é um caso para ser estudado daqui a 10 anos, quais os efeitos que ela produziu na saúde das pessoas. E eu acho que vocês deixaram correr solto essa história de olha, estão escondendo o número dos salvos, é um número maior e tal. Eu acho até em consideração da nobreza, né? Nobre parlamentar, né? Dos 3 que eu citei aqui, principalmente. Olha, Neumann, eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu, em todos os momentos, tive vontade mesmo, desejo muito grande de indiciá-los, né, pelo charlatanismo, pela publicação de informações falsas, mas como não dependia unicamente da minha vontade, né, eu teria que aprovar essa minha proposta na maioria da comissão, eu confesso que isso ficou em segundo plano, e eu acho até que foi melhor. Mas, em todos os momentos, eles prestaram de serviço muito grande à nação. Como eu estava falando anteriormente, o que é que a CPI proporá, e com a ajuda insubstituível do presidente do Senado Federal, nós vamos aprovar rapidamente. Primeiro, é uma pensão especial para os órfãos, de um salário mínimo, para aqueles, né, que necessitem, evidentemente, em função de condições que serão postas na legislação, com absoluta responsabilidade fiscal. E, em segundo lugar, na linha do que você está propondo, nós vamos incluir a Covid dentre aquelas doenças que possibilitará, depois da perícia médica, a aposentadoria por invalidez, que é para atender exatamente esses casos, cujas sequelas não permitirão uma reversão. Então, nesses casos, nós incluiremos a Covid entre aquelas várias doenças já expostas na lei previdenciária, para que, a qualquer momento, o sequelado possa recorrer à perícia médica e, passando na perícia médica, que é uma questão
criteriosa, possa, evidentemente, se aposentar como hoje se aposenta em função de outras doenças. São essas duas providências, sem afetar o equilíbrio fiscal, né, que nós estamos tomando. São encaminhamentos exequíveis do ponto de vista fiscal, responsáveis, propostos e feitos com apoio de todos os senadores. Claro que eu sou a favor, agora eu devo lhe lembrar que a fila está grande, hein? A fila para pedir perícia. É muita gente, é muita gente. Está enorme, muita viu? gente. É um absurdo esse desgoverno. O pior governo, eu classifiquei como o pior governo do Brasil desde Tomé de Souza, quando o Tomé de Souza desembarcou na Bahia. Mas um grande fâmulo do governo, um grande elogiador do governo, o senador Marcos Rogério, lá de Garmesses, de Porto Velho, Rondônia, eu sempre digo que ele é do Amapá, eu tenho uma certa dificuldade com isso, citou lá um monte de lei que dá ao presidente da República uma incolumidade, né? Eu comparei aquela questão de ordem que ele apresentou, nem Luís XVI, no auge do absolutismo, teria tanta impunidade quanto o Bolsonaro. E, no entanto, foi para a guilhotina. E, junto com ele, Dona Maria Antonieta, que disse a famosa frase: eles estão sem pão, dei-lhe brioches. Né? Então, eu já até sugeri que uma padaria fornecesse brioches para a dona Michele. Né? Mas eu queria lhe dizer que também fiquei muito impressionado e satisfeito com a posição. Eu não conhecia o senador Omar Aziz e não sabia da firmeza dele. Né? A resposta dele foi: Bolsonaro cometeu muitos crimes e vai pagar por eles. Ameaça. O Omar foi sempre muito firme. Ameaçou ir para a justiça, né, contra vocês e tal, mas o Omar Aziz deu a resposta que foi melhor do que a minha piada, hein? Foi uma resposta ali muito bem posta na hora certa, né? Na hora certa. Aliás, o Omar caracterizou muito a sua presença à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito por isso, né, Neumann? Essa comissão, ela regimentou, pela indicação dos líderes partidários, pessoas assim experientes do cenário político nacional. O Otto Alencar cumpriu um importante papel em todos os momentos, também pelo equilíbrio. Quando o assunto entrava mais profundamente na discussão da saúde pública, nós tínhamos sempre a referência do Otto Alencar, do Humberto Costa, que também cumpriu um grande papel, do Rogério Carvalho. O papel do Alessandro foi insubstituível, porque ele colaborou efetivamente desde o primeiro momento. Aliás, a comissão não estava ainda instalada, né, quando eles ganharam no Supremo o direito de instalar a comissão, tanto ele quanto o senador Cajuru. Ele propôs o plano da investigação, eu aceitei. Né? Depois nós tivemos que adicionar ao plano muitas vertentes novas que foram aparecendo, eles colaboraram. Eles propuseram uma coisa também, Neumann, inédita do ponto de vista das CPIs, que será um legado, que é a antecipação do debate com juristas da característica de conduta, né, da conduta criminal e da seleção dos tipos penais. Outro dia até o ministro Barroso fez uma declaração de que, do ponto de vista da investigação, o indiciamento não cumpre papel nenhum. É verdade, é evidente, porque nós não julgamos, nós apenas investigamos, né? Caracterizamos a conduta a partir daquelas provas e selecionamos tipos penais. Quer dizer, os juristas colaboraram fundamentalmente, desde o Miguel Reale Júnior, que fez aquela proposta já com 7 tipos penais, logo no início da investigação, depois a Ordem dos Advogados do Brasil, depois aquele grupo Prerrogativas, né? Depois setores da PUC, da FGV. Quer dizer, nós antecipamos esse debate e isso deu realmente muita segurança. Tanto que, na hora que nós tivemos que substituir um tipo penal por outro, nós fizemos de maneira transparente, discutindo, conversando, colocando os pontos de vista. Eu pensava contrariamente com relação à questão do genocídio,
mas assumi no debate da Casa do Tasso o compromisso de defender todas as posições tiradas ali ao final, como posições do próprio relator. E confesso que acertei, né? Agora, alguns senadores estão, com muita razão, propondo a inclusão de alguns nomes assim, menores, que, na investigação, tiveram a sua conduta criminal comprovada e que não foram, evidentemente, incluídos ali porque tinham outras pessoas superiores a incluir. Mas eu, de antemão, já concordei com todos os nomes sugeridos. Na segunda-feira, nós vamos colocá-los no relatório, assim, em clima de total pacificação, de absoluta pacificação, o que foi, Neumann, um bom desfecho, né, para uma comissão parlamentar de inquérito que quis apurar, quis dar respostas à sociedade, revelar a verdade. Essa comissão, e você ajudou bastante, muitos ajudaram, mas você foi um dos primeiros a colaborar, a conectar a comissão, seus trabalhos com a sociedade. Nunca uma comissão parlamentar de inquérito no mundo, né, no Brasil, teve o apoio que esta teve, né? Teve uma aderência assim superlativa da sociedade. Nós chegamos a ter, naquele início dramático ali, 78% de aprovação nas pesquisas do Datafolha. Isso, para uma instituição parlamentar, de um parlamento que é desgastado, né, no Brasil e também no mundo todo, é algo que, sinceramente, precisa ser dito, repetido e comemorado, né? Essa comissão parlamentar de inquérito foi a que obteve mais decisões judiciais. Nós chegamos a fazer, depois de uma requisição judicial, uma surpreendente busca e apreensão na empresa Precisa, que tinha sido escolhido pelo presidente da República para fazer a negociata da Covaxin, através do líder do seu governo. O presidente da República chegou a deixar as digitais. Eu sempre entendi que, para além daquela prevaricação que nós já tratamos aqui, né, ele deixou as digitais. Ao recusar a Pfizer, ao recusar a COVAX Facility na questão da OMS, ao recusar o Butantan e a Coronavac, e pedir, na oportunidade em que recusava, se negava a atender às ofertas, a observar as ofertas, ao primeiro-ministro da Índia para comprar 20 milhões de doses da Covaxin. Naquela oportunidade, um lixo sanitário. Só quem comprou a Covaxin, da mesma forma, foi o Brasil, Paraguai, as Ilhas Maurício e o Irã. Nenhum desses recebeu. O escândalo que nós tivemos aqui foi o mesmo que nós tivemos no Paraguai. Uma vacina superfaturada que não tinha passado ainda na Agência Sanitária da Índia, nem do Brasil. Quer dizer, o presidente da República colocou tapete vermelho na embaixada do Brasil na Índia para a Precisa. Depois verificamos que a Precisa tinha muitos contratos no governo e uma antecessora da Precisa, do mesmo grupo, tinha vendido ao Ricardo... A Global, né? A Global tinha vendido ao Ricardo Barros 20 milhões, cujo pagamento foi adiantado, de remédios para tratamento de doença rara, e não tinha entregue nenhum. Isso é uma maldade. Depois, outras negociatas, né, que nós tivemos que apurar. O que aconteceu com a Belcher, que é lá de Maringá também, você conhece lá o Paraná. A Belcher... Conheço muito bem. A Belcher... Conheço muito bem o personagem. Exatamente. Ela tem a participação do advogado do Ricardo Barros e do genro do Ricardo Barros na sociedade. Ela, em 20 dias exatamente, obteve do governo brasileiro o pedido para comprar 60 milhões de doses de vacina a R$17. Quer dizer, essas coisas todas comprovadas, sem absolutamente dúvida nenhuma. E a gente recebe uma gargalhada do presidente da República novamente, como fez, né, diante das mortes das pessoas,
diante do fake news que mata, que em todos os momentos utilizou com seus filhos, com o seu governo. Enfim, Neumann, não é fácil a condução, por isso, mais uma vez, o elogio ao Omar, de uma comissão parlamentar de inquérito, né, para apurar uma pandemia em meio à pandemia, porque as pessoas continuam morrendo. O nosso principal legado foi agilizar o calendário. Quando nós começamos a CPI em 27 de abril, nós tínhamos míseros 6% da população imunizados com 2 doses e 13% com apenas 1 dose. Nós chegamos ao final da CPI com 50% dos brasileiros imunizados. Eu também já sou candidato à 3ª dose. Eu já tomei, aqui doendo aqui no meu braço, é uma dor gostosa. Olha aqui. Agora, parabéns a você. Eu acho que eu devo muito, apesar de todos os erros dele, ao Dória, ao Covas, ao Ricardo Nascimento, ao prefeito, que não voto em nenhum deles, não tenho nenhuma ligação com eles, mas tenho que reconhecer que, se não fosse eles, eu não tinha tomado essa 3ª dose que eu tomei na quinta-feira da semana passada. Ou dessa semana, na quinta-feira, o sábado ainda é semana. Olha aqui, mas que eu acho que tem um grande esforço também a fazer, no seu caso, no caso do Omar, no caso do Adolfo, que é ouvir o amigo de vocês, que convive com vocês há tanto tempo, que já foi aliado de vocês, o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, lê os recados do Palácio do Planalto lá para vocês, né? E eu anotei, enquanto ele lia, antes da leitura do resumo do relatório, o nome dos patrões aos quais ele já prestou esse serviço. Já ouviu falar em Miguel Arraes? Muito, claro. Roberto Magalhães? Também. Estou falando só em amigo meu aí, hein? Tudo eu fui contemporâneos deles todos no Congresso. Eduardo Campos? Né? Também, muito mais. Né? Muito mais. É isso aí. Mas olha aqui, a dificuldade é o seguinte, aí vocês fizeram o relatório, e eu quero saber o seguinte, como é que vai ser contornar o lambrado, como dizia o Leonel Brizola, do Augusto Aras, porque eu vi que vocês resolveram mandar para a OAB acionar o Supremo. Mas isso não resolve, porque o Supremo vai ao Aras e vai pedir ao Aras autorização para investigar. Se o crime for um crime de outra natureza, que não de responsabilidade, vai à Câmara. E aí, eu vejo aí o presidente lá, o Arthur Lira, está levando muita surra lá no plenário da Câmara, mas é tudo em 3/5. E aí o 3/5 é o contrário. Para aprovar o inquérito contra o Bolsonaro, vai ser precisar de 3/5. Eu acho que a única válvula de escape que vocês vão ter é a opinião pública, porque, do ponto de vista legal, vai ser difícil superar esse alambrado aí, viu, senador? O que é que o senhor acha? Olha, Neumann, você sabe que a ação será uma ação pública, né? O Aras vai decidir, nesse momento, apenas se vai ter ou não prosseguimento da investigação. O dever do Procurador-Geral da República é fazer. Né? Ele não pode desconhecer, arquivar, o Omar até brincou ontem, ele teria que ser um mágico, uma investigação que se fez à luz do dia, com a sociedade brasileira participando, com provas indiscutíveis, que teve internacionalmente uma repercussão como nenhuma outra investigação de qualquer país do mundo teve. Né? Essa questão foi tratada na capa do The Guardian, do Le Monde, do El País, do New York Times. Quer dizer, nunca se teve uma repercussão dessa, da imprensa nacional da mesma forma. A imprensa se envolveu diretamente desde os primeiros momentos da investigação. Em alguns momentos, foi além da comissão parlamentar de inquérito, pautou a própria investigação. E nós fazíamos isso com total humildade, com a mesma humildade que eu digo, que não será fácil para o Procurador da República, não engavetar tudo isso que profundamente, com isenção, se apurou. Neumann, inicialmente diziam que nós íamos fazer uma investigação política. Eu fiz questão de tirar a discussão da sucessão presidencial do debate. Eu ia conversar com
um dos postulantes a presidente da República, eu liguei para ele e deixei a conversa para depois, para não envolver essas questões. Nós ali somos de partidos diferentes, integramos projetos políticos diferentes. Não dava para envolver de forma nenhuma essa discussão. E na hora que isso acontecesse, fosse priorizado, nós estaríamos, né, materializando o discurso do presidente da República, que dizia isso, que não me queria como relator exatamente, né, em função dessa questão e de outras questões que estavam postas, também não queria ser investigado. Quer dizer, nós fizemos tudo para que essa investigação fosse uma investigação técnica. Levamos juristas para o debate. É óbvio que eu sei que nós não podemos julgar, nós não podemos indiciar, que isso é uma força de expressão. E não é isso que nós queremos. Nós queremos é que o procurador dê consequência, mande continuar a investigação. Porque aqui no Brasil, no nosso processo penal, você investiga na polícia e depois você manda para a justiça, que repete tudo que se investigou na polícia. Já é uma delonga do nosso processo criminal, porque você vai repetir a rigor na justiça o que já investigou na polícia. Isso acontece, né, num tempo evidentemente maior, em favor da impunidade e muitas vezes generalizadamente a favor do réu. Então nós já temos esse problema. Então que a justiça julgue, a justiça dos homens, mas o Procurador-Geral da República, ele não vai poder dizer que a investigação não vai continuar, que ele vai de plano absolver o presidente da República e os ministros do governo. Nós estaremos mandando para outras instâncias do Ministério Público os outros indiciados, cujo foro não for compatível com o foro da Procuradoria-Geral da República. E nós vamos ter, com isso também, um movimento muito grande, certamente, de baixo para cima, do Ministério Público Federal e até dos Ministérios Públicos estaduais, quando for o caso, como esse caso aí da Prevent Senior em São Paulo. E isso também, né, vai criar uma pressão muito grande, porque a sociedade vai olhar assim, mas vem cá, por que é que tem prova contra fulano e não tem prova contra Beltrano, se eles estão envolvidos na mesma conduta criminal, né, e estão respondendo pelas mesmas acusações, pelos mesmos indiciamentos. Então, nós precisamos manter a sociedade mobilizada, nós vamos criar um observatório para continuar recebendo as denúncias, né? Nós vamos articular com setores que participaram da discussão para materializar mais um pedido de impeachment, porque não adianta você entregar apenas o relatório ao presidente da Câmara, porque o relatório ele apura, ele comprova os crimes de responsabilidade, mas ele não pode pedir diretamente o indiciamento. O que aconteceu no impeachment do Collor é que a Comissão Parlamentar de Inquérito investigou e, a partir da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a ABI e a OAB entraram com pedidos de impeachment, de impedimento. Não é? Isso precisará, de certa forma, ser feito. Mas o presidente da Câmara vai arquivar, não vai deixar caminhar, porque o caso da Câmara é pior. O Aras vai ter 30 dias para decidir. Se em 30 dias ele não decidir, nós entraremos com ação subsidiária à ação pública no Supremo Tribunal Federal, né? Como se antecipou na questão da prevaricação. No caso do presidente da Câmara, não, o que ele está fazendo é indevido, porque ao presidente da Câmara, como ao presidente do Senado, cabe um despacho, a rotina diária. Então, se eu recebo um pedido, como presidente do Senado, por exemplo, se o Rodrigo Pacheco recebe um pedido de impeachment com relação a um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que despachar se ele concorda ou não concorda. Do seu despacho, caberá recurso ao plenário. O Mairovitch, outro dia, comparou a minha circunstância na presidência do Senado com a circunstância do Arthur Lira na presidência da Câmara, e dizendo que eu engavetei da mesma forma. É completamente diferente. Eu não deixei sem despacho. Eu arquivei os pedidos de impeachment
e recorri de ofício para o plenário. Ou seja, eu, como presidente da casa, fiz o que devia fazer. O que o Arthur deveria fazer era, se ele é contra o impeachment, ele dá um voto contrário, ele dá um despacho contrário. E caberá o recurso ao plenário. Ele não pode deixar aquilo lá e não dar despacho nenhum. Tanto que nós estamos preenchendo esse vazio que existe na legislação, especificamente com relação ao impeachment, em função da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, já que o senhor falou aí do caso no passado, o senhor tinha alguma saída quando o Marco Aurélio mandou o senhor se afastar da presidência do Senado e o senhor peitou? O senhor tinha alguma saída, vamos dizer, alternativa para desobedecer ao Supremo? Porque o senhor enfrentou o Supremo e disse: não vou cumprir ordem judicial. Contrariou meu pai, que era chefe político lá no interior, e que dizia que juiz você obedece. Não foi isso. É que o ministro Marco Aurélio ele fez exatamente o que não podia fazer. Ele, num gesto político, né, há 12 dias do encerramento do meu mandato como presidente do Senado Federal, quando a Constituição diz que, para afastar presidente de poder, você precisa ter uma decisão colegiada por 3/5 dos votos, ele, numa liminar, me afastou. Numa segunda-feira, eu estava chegando de Maceió, né, e recebi, na mesma hora, o oficial de justiça na minha casa, na residência oficial do Senado. Quer dizer, ele não poderia jamais ter feito aquilo. O Senado, não fui eu apenas quem se recusou a dar cumprimento ao afastamento, foi o Senado. Foi a mesa do Senado Federal. O Senado não deu cumprimento exatamente por isso, porque a competência do ministro, que todos sabem, são muitas, né? A competência do ministro não possibilitava, tanto que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi em meu favor, de que ele não poderia ter me afastado por liminar um dia depois, graças à providência da ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo Tribunal Federal. Como o afastamento exigia que fosse apreciado no plenário e não por liminar, o Senado não cumpriu a decisão, aguardando exatamente que o Supremo analisasse no dia seguinte. A diferença é exatamente essa, entendeu? Nós não descumprimos uma decisão legal, uma decisão de um juiz, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós descumprimos uma decisão ilegal, inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal manda que se faça o afastamento de presidente de poder por 3/5 dos votos, em decisão plenária. Até o quórum se estabelece para isso. E ele fez equivocadamente. Por isso que deu no que deu. Eu tenho uma queixa do senhor. É o seguinte: já me chamaram de tudo aqui. Primeiro os lulistas, agora os bolsonaristas. Corno, que eu vou procurar o pai do meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses, mas nunca me chamaram de X9. Pelo amor de Deus. Aí eu fui procurar para saber. Eu sabia o que era o X9, mas daí eu descobri que o X9 era um personagem importante. Então, eu queria também ter sido chamado de X9. Era o nome dado aos presos do extinto prédio lá do presídio, lá do Carandiru, mas é baseado numa história de quadrinhos, né? Era um agente traíra, também chamaram de traíra. O senhor traiu algum princípio, algum conceito corporativo dos seus companheiros parlamentares nesse cenário aí para merecer o X9? Absolutamente. Eu estou bravo com isso. Porque naquele momento eles estavam apostando numa briga irreversível da gente, né? A partir do que a minha proposta de relatório continha. Mas quando o relatório foi lido, foi discutido, os companheiros E aplaudido. O Omar já tinha, antes da reunião, dito que, olha, eu só vou acrescentar, eu não vou retirar absolutamente nada. Olha, Neumann, eu nunca fiz parte de comissão parlamentar de inquérito. Eu nunca investiguei ninguém, porque eu fui líder, ou fui presidente, e geralmente você designava as pessoas para essa tarefa, que é uma tarefa gigantesca, né? Eu não fui chamado,
para ser relator dessa comissão parlamentar de inquérito, né, para não fazer um trabalho sério. E eu nunca tinha feito isso, mas o momento era tão grave, a necessidade da responsabilização desse genocida era tão grande, que eu disse assim, olha, se eu tiver alguma coisa a dar, eu vou dar no sentido de que essas coisas todas se esclareçam do ponto de vista da responsabilidade do presidente da República. Então, eu estou muito feliz. Aquele vazamento que ocorreu ali, não é vazamento, você já explicou, aquilo era uma proposta de um relatório meu, que seria submetido aos companheiros. Se aquilo, de alguma forma, foi para a imprensa, era inevitável, Neumann. Desde há 4 meses que uma grande parte desse relatório já estava pronta. Lembra, dias depois, eu estive aqui no teu programa e disse, Neumann, tudo que se refere à cloroquina, tratamento precoce, a imunização de rebanho, entendeu? A facilitar o vírus caminhar, o porquê das posições do Bolsonaro, isso já está tudo comprovado. Só com relação à negação da vacina, da eficácia, nós chegamos na comissão com mais de 200 vídeos, com chacotas do presidente da República. Vai na casa da tua mãe, compra a tua mãe, se tomar vai virar jacaré, a mulher que tomar vai nascer pelo, o homem vai afinar a voz. Desse nível. Então, essas coisas já estavam comprovadas há muito tempo, inevitavelmente iam vazar, né, Neumann? Um depoimento, um relatório feito a mais de 50 mãos de assessores, de consultores, de juristas, de parlamentares. Quer dizer, enfim, mas foi tudo resolvido muito bem e a comissão, com a unidade com que... Eu quero que fale, vamos falar da festa. Aplausos no final da leitura. Né? Hein? Surpreenderam o senhor, os aplausos? Os aplausos dos seus colegas, né? O surpreenderam? Não surpreende. Não surpreendeu, porque... Ali tem comunista, tem liberal, tem todas as correntes ideológicas, um monte de partido. Aquilo ali é uma salada geral. E aí o senhor vai aplaudir, todo mundo esperava que o senhor fosse avaiado como X9, e eu fiquei aqui esperando ser chamado de X9, não fui. Né? Também, né? Não deu, porque aquilo foi a repetição do clima que a gente tinha observado na reunião anterior, na casa do Tasso. Né? Nós, em algum momento, nós discutimos, confrontamos pontos de vista, mas, ao final, chegamos a um denominador comum, que era isso que a sociedade esperava que nós chegássemos. Né? Aquela discussão, aquelas coisas de conflito, enfrentamento, não era bem assim. Foi um noticiário muito apressado, né? Porque as pessoas achavam que eu estava utilizando o crime de genocídio em substituição à comissão. Eu jamais ia fazer isso. Ou então que eu estava colocando o homicídio, né, e a comissão, evidentemente, que não queria, que era ali um ponto de vista que eu defendia, que era, como também com relação ao genocídio contra indígenas, mas eu jamais iria submeter o meu posicionamento pessoal ao posicionamento majoritário, coletivo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, na casa do senador Tasso, o clima que se verificou foi exatamente aquele clima que nós vimos no dia seguinte. Alô, aí você estava falando aí do Augusto Aras. Essa semana foi publicada uma notícia que o Augusto Aras manteve a quebra de sigilo fiscal para o advogado que vai enfrentá-la, o doutor Frederico Assef, né, que, nas horas vagas, protege procurados pela Justiça, né, como o Fabrício Queiroz. Mas tudo bem, o Frederico Assef é o candidato, é o advogado do clã Bolsonaro. E ele teve quebrado o sigilo fiscal com a autorização pelo Supremo e com a autorização do doutor Augusto Aras. Aí todo mundo, olha aí o Augusto Aras e tal. Eu quero só lembrar que o doutor Augusto Aras só autorizou a quebra do sigilo bancário, sei lá, 15 dias, estou exagerando. Um truque, assim, ele finge que está autorizando. Não está. O senhor está preparado para enfrentar o libelo desse grande jurista que
Estamos, nós já conversamos. Acusa do dobro de crimes do Bolsonaro. Acusou o Bolsonaro. 20 crimes. Hein? É porque essa não, 20 todos os acusados, né? Porque são mais de 70 indiciados e 25 tipos penais diferentes. Com relação ao Bolsonaro... O senhor está sendo acusado pelo Flávio Bolsonaro, segundo ele, através do vai entrar um processo por 20 crimes, o dobro do que coube ao pai dele aí na CPI. Olha, Neumann, eu era, por ocasião da Lava Jato, presidente do Senado Federal. Eu nunca fiz segredo. E a Lava Jato, por questões meramente políticas, porque não tinha um fato comprovado. Se tivesse um fato comprovado, eles teriam me tirado do cargo, teriam me prendido, teriam feito o que fizeram com outros, né? Com outros. Todas as investigações que foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal, dessas 30 quase, eu fui absolvido por um único motivo: falta de prova. Eu enfrentei a Lava Jato para cumprir o meu papel institucional, porque eu era o presidente do Congresso, que estava sendo criminalizado. Eu condenei o Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, e ele não foi afastado, porque no dia anterior o presidente Fux o absolveu de uma condenação anterior. Não foi afastado por isso. E agora eu o responsabilizei penalmente na Justiça de Primeira Instância. O Janot, eu impedi, com a representação que entrei na Ordem dos Advogados do Brasil, que ele se reinscrevesse na ordem para divulgar, que é para onde ele iria com o Marcelo Miller, que foi quem, em nome do Janot, coordenou todas as grandes delações, e que saiu no episódio da JBS, né, e se aposentou para ir para um escritório que receberia o Janot, com a doutora Fernanda Tortman. Quer dizer, eu tive que enfrentar isso, mas enfrentei à luz do dia, olhando, discutindo, ponderando, levando argumentos. O abuso de autoridade é de minha autoria, porque chegou um momento que tinha que ter uma contenção para isso. Não foi fácil aprovar aquela lei de abuso de autoridade naquela circunstância. As pessoas diziam: a vingança do Renan, a vingança do Renan, é uma vingança do Renan. Nós depois aprovamos o juiz de garantias, porque depois do Sérgio Moro, infelizmente, do que ele fez politicamente, se escondendo debaixo da toga, não dá para não ter no Brasil um juiz de garantias, porque o juiz que investiga em nenhum país do mundo é o juiz que julga. Seria a mesma coisa, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito, agora, ao invés de investigar e mandar para a Justiça, nós julgarmos. Entendeu? Depois de meses e meses de debate acalorado, de posicionamento indiscutivelmente político, porque quer nós queiramos que não, ali é uma casa política parlamentar, a investigação é coletiva, todo mundo tem que participar dela. Quer dizer, a circunstância me obrigou a esse enfrentamento, mas eu fiz, Neumann, e com a maior tranquilidade possível. Hoje restam, dessas mais de 30 investigações, 6 investigações no Supremo Tribunal Federal e uma no estado de Alagoas. Todas vão ser arquivadas, porque nenhuma tem prova, absolutamente nada. Eu cheguei a ser investigado, assim, um delator prestou 4 depoimentos, depois mais 2 depoimentos, não citou meu nome. Ora, o objetivo era citar, estou falando um delator conhecido, da Odebrecht. Então, o objetivo era citar meu nome. E, no último depoimento, no 7º, o procurador Marcelo Miller perguntou para ele assim: e o Renan? E o Renan? Aí você só terá a sua delação aceita se você citar o Renan. Aí ele disse assim no depoimento: toda vez que eu conversava com o senador tal, eu sentia ali na face do senador implícita a presença do Renan. Sabe o que aconteceu? Aceitaram a delação do Cláudio, que era diretor da Odebrecht em Brasília. Aceitaram a delação. E essa investigação é uma das que continua.
entendeu? Das 6 que continua. Então, enfim, Neumann, isso é um período que a gente, entendeu? A gente tem que esclarecê-lo quanto for necessário esclarecer. Eu compreendo essa circunstância contra o Ministério Público agora, porque não é contra o Ministério Público. É que o Brasil, eu até já te falei isso uma vez, o Brasil foi o país que disponibilizou, e eu cumpri um papel importante para isso, a melhor legislação para o enfrentamento do crime e das organizações criminosas. Nós tornamos, eu desde a Constituinte, o Ministério Público uma instituição autônoma, inclusive do ponto de vista orçamentário, para não depender do governo federal. Quer dizer, nós tivemos Lava Jato em alguns aspectos porque nós temos essa legislação. E essa justiça ao Congresso Nacional nunca se fez. O Congresso, como consequência, passou a ser investigado. Então, se naqueles momentos alguns setores do Ministério Público exorbitaram, né, o parlamento é uma atualização permanente do que pensa a sociedade. É óbvio que isso resultará em um reequilíbrio das relações do Ministério Público com as outras instituições. É inevitável, é inevitável. O Arthur Lira perdeu lá a votação. E outro dia um ministro ligou para mim, mas o Arthur perdeu, não sei o quê, o ministro de outro tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Aí eu disse assim, rapaz, eu lamento muito, mas para você ver que não é todo o braço que aprova medida contra o Ministério Público Federal, não. É preciso ter braço, porque, né, a força é muito grande, nego. Muito grande, é uma coisa desproporcional. Então, precisa, de certa forma, em algum momento, eu não sei se exatamente naquilo ali, mas precisa haver um reequilíbrio para que não haja, de novo, exageros, como aconteceu no passado. A imprensa não tem nada a ver com isso. Eu sempre defendi investigação. Eu, como ministro da Justiça, defendi a delação antes da delação ser posta na legislação brasileira. Eu fui uma das pessoas que dotou a legislação brasileira da delação. Eu tenho muito orgulho desses avanços. Né? Tenho muito orgulho. Eu acompanhei isso. Nós nos conhecemos muito antes, mas eu acompanhei isso junto com o professor Modesto Carvalhosa, que, na minha opinião, que é quem mais entende de corrupção no Brasil, e ele sempre me disse que nós estamos voltando a um tempo anterior a esse, onde tudo isso que o senhor descreveu é verdadeiro. Só que agora, ontem, ou melhor, quinta-feira, dia da live do Bolsonaro, o professor Carvalhosa publicou um artigo no Globo chamado A Cleptocracia Legalizada e escreveu o seguinte: claramente não vivemos num Estado democrático de direito, mas sim numa cleptocracia legalizada, cujas instituições, Congresso, Executivo e STF, estão inteiramente voltadas para garantir a impunidade dos políticos e o assalto legalizado aos cofres públicos. Antes, no Brasil, corrupção era crime, agora é lei. Enquanto houver reeleição, voto proporcional, fundo eleitoral, fundo partidário, emendas parlamentares ao orçamento, nomeação de ministro do STF pelo presidente da República, não tivermos voto distrital a candidaturas independentes e o sistema de recall, seremos sempre governados por essa casta inqualificável de homens públicos. Né? Eu quero dizer que eu continuo seguindo aqui o doutor Modesto Carvalhosa. E sabendo desse tempo aí. Eu sabia, registrava e escrevia. Exatamente. Em parte, eu concordo com ele. Ele sempre foi para todos nós uma referência. Surpreendentemente, em alguns momentos da Lava Jato, ele subscreveu tudo que a Lava Jato queria. Por exemplo, na última eleição que eu disputei para a presidência do Senado, foi ele que subscreveu o pedido de voto aberto, a partir do que o Ministério Público Federal defendia. E o ex-ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar para que a eleição do Senado tivesse o voto aberto. Por que isso? Porque o Dallagnol entendia, e o professor Modesto, que eu conheço pessoalmente, infelizmente subscreveu, que o voto na eleição do Senado tinha que ser aberto para impedir que eu voltasse à presidência, porque nós estávamos no bojo de uma criminalização generalizada da política.
Toda eleição, você sabe, o professor Modesto sabe muito mais, que toda eleição tem como pressuposto, toda, sem exceção, o voto aberto. Qualquer eleição, em qualquer lugar do mundo, ela só se faz se tiver o voto secreto, fechado. O voto aberto é incompatível com eleição. Ele é compatível, eu até já fiz muitas mudanças no processo legislativo, abri o voto para julgar parlamentares, eu abri o voto para outras circunstâncias, nós abrimos. Mas para eleição, não. Se houver uma eleição no Supremo para eleger seja quem for, é pelo voto secreto. Na associação de moradores de qualquer lugar, é pelo voto secreto. Então, você há de convir o nível de exposição que estava a política nacional, né, que o professor Modesto, que nós todos respeitamos, assinou um pedido de voto aberto. E o Marco Aurélio, de novo, concedeu uma liminar. De novo, liminar que foi cassada de novo, né, pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo isso. Sim. A outra pergunta, vai comer um baião de dois lá em Murici ou vai ficar na peixada por aí mesmo para o Maceió? Não, eu vou ficar aqui em Maceió, mas depois de quarta-feira eu vou voltar, né, Neumann? Porque para o dia a dia também aqui em Murici, em Maceió, conviver com meus amigos, eu fiquei muito pouco presente nesses últimos 6 meses. E eu quero recuperar um pouquinho o tempo perdido. Mas antes de liberar, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o efeito eleitoral. Não o efeito eleitoral, digamos, pessoal, Lula, Bolsonaro, terceira via, mas o efeito eleitoral daquele aplauso unido a seu relatório como um documento de uma comissão multipartidária, multiideológica. Será que aquilo, ao refletir um pensamento do povo, vai modificar o panorama eleitoral de 2022 ou não? Não, eu acho que, mesmo sem ser prioridade, a Comissão Parlamentar de Inquérito fez a popularidade do presidente da República elodir completamente, né? Ele se submeteu a um desgaste inesperado, que, aliás, continua. As últimas pesquisas publicadas na semana passada, elas são aterradoras com relação à popularidade do presidente da República. Eu acho que esse desespero, esse medo se agrava do relatório a partir também disso aí, né? Falam que ele reclama muito para os companheiros dele, mas, olha, nós vamos ter muita dificuldade, tem que aumentar o auxílio emergencial, senão nós vamos perder a eleição e eu vou ter que responder na justiça por tudo isso, no Tribunal Penal Internacional. Vai sim, ele vai ter que ser responsabilizado. Ele faz o que ele achar que deve fazer. Se ele quer ser troglodita, se quer continuar sendo, como todo dia ele demonstra, que seja. Agora, ele saiba de antemão também que ele vai ser responsabilizado por tudo isso. E foi exatamente por isso, Neumann, que eu aceitei participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Porque, como eu, pela experiência, pelos 4 mandatos, né, pelas circunstâncias que já vivi à frente do Senado Federal, eu poderia contribuir modestamente, como modestamente contribuir. E, mais uma vez, eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que esse relatório tem muito, né, da minha dedicação diária, mas ele tem mais, sobretudo, do trabalho coletivo e da participação de companheiros destacados, que aqui no início do programa citei, e que não perderei a oportunidade para fazer isso daqui para frente. Né? Nós vamos aprimorar. Cite mais, senão eu vou acusá-lo de machista. Faltou Simone Tebet. Simone Tebet foi fundamental naquela história. Simone foi fundamental. Faltou Elidiane Gama. Faltou Leila. Não faltou nada. Soraya. Não faltou nada. Não citou. Só citou macho. Que história é essa? Não, eu não citei lá na hora, né? Porque Alessandro Vieira. Mas o relatório cita e destaca o papel de cada um. A Simone, ela se dedicou no dia a dia à CPI. A CPI é muito em função do que a Simone produziu, sobretudo a confissão, não é, do Luiz Miranda sobre o envolvimento do Ricardo Barros.
Aquilo foi uma coisa muito importante naquele momento, fundamental. Alessandro e Simone. Alessandro e Simone. O Alessandro cruzou a bola e a Simone bateu na ponta da rede. Foi os dois. A Leila também ajudou bastante lá, todos os dias. A Soraya foi a coisa mais surpreendente, porque ela tinha óbvias ligações com o governo, mas ela foi sempre muito isenta na investigação. Colaborava com tudo que ela entendia ser favorável ao desfecho, à elucidação de algum aspecto da investigação. O Fabiano Contarato, também muito experiente, proporcionou aquele dia. Momento emocionante, inesquecível do ponto de vista da história do Brasil, diante da arrogância daquele depoimento do Facuri. O Omar possibilitou que ele conduzisse a presidência para nos proporcionar aquele grande momento. Também todo mundo colaborou e com humildade, Neumann. Repito, nós somos de pensamentos políticos diferentes, até partidários. Nós temos projetos de poder diferentes. Então, numa circunstância dessa, você unir um grupo tão heterogêneo quanto esse para se avançar numa investigação contra o presidente da República, como nunca se investigou, nunca, em nenhum momento da história mundial, um presidente da República foi investigado em um parlamento, no poder, e o parlamento caracterizou sua conduta criminal em 9 tipos penais, mas você tem 3 incidências no crime contra a humanidade, agora acrescida do crime contra a humanidade em função dos índios, e você tem 2 incidências no crime de responsabilidade. Então, na verdade, são 9 na prática, com a qualificação e com os agravantes. 9 mais 4, 13. 13, que é um número fatídico. 13. Mas eu sou campinense. Olha, lá em Campina Grande, eu sou campinense. 13 de Campina Grande, 13 de Campina Grande. Sou raposeiro, hein? Senador, sucesso. Obrigado, lá. Vou acompanhar de perto e comentar de perto, tá bom? Prazer vê-lo. Prazer estar comigo. Muito obrigado. Grande abraço, querido.